Olá, meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura e no vídeo de hoje eu venho comentar esse livro que foi uma grande descoberta para mim. Jorge Luiz Borges, um escritor na periferia, de Beatriz Sarlo. Esse livro foi uma grande descoberta não só por conta do livro em si, do seu conteúdo, como também por conta da escritora. Eu já sabia que a Beatriz Sarlo era uma grande intelectual da Argentina, que havia escrito algo importante a respeito de Borges, mas nunca tinha lido efetivamente ela. E eu li esse livro, adorei, e já saí em busca de vários outros livros da Beatriz que estejam disponíveis. Inclusive, um está aqui comigo na mesa, A Paixão e a Exceção. Borges, Eva Peron e os Montoneiros. Pense, a hora que eu vi esse livro, esse título, eu fiquei louco. Não pude deixar ele lá no carrinho da Amazon, trouxe ele logo e já fiz a leitura aí de um capítulo. Enfim, vou deixar todas as referências aqui embaixo. Se vocês comprarem pelo link da Amazon, colaboram com o canal. E eu quero com esse vídeo meio que fazer uma introdução a Borges, porque esse livro meio que faz uma introdução a Borges. Ao mesmo tempo que explica muito da literatura latino-americana. O que motiva a existência desse livro? A Beatriz Sarlo, ali nos anos 90, foi convidada pela Universidade de Cambridge para proferir uma série de conferências a respeito do Borges. Tanto ela quanto Borges argentinos. Então ela chega ali, naquele ambiente estrangeiro, para falar de um compatriota, o Borges. Só que na Europa, nos Estados Unidos, o Borges é um escritor muito pouco relacionado a qualquer elemento tipicamente argentino, tipicamente latino-americano. Desde os anos 50, quando começou a ascensão de Borges, ele é lido no estrangeiro como um escritor universal desconectado de suas raízes locais. Só que a Beatriz Sarlo sabe e quer trazer isso nessas conferências, que o Borges, apesar de ser de fato extremamente universal, não está completamente desconectado das suas raízes argentinas, muito pelo contrário, como ela vai demonstrar aqui. Ele chega a essa universalidade justamente porque ele primeiro se faz algumas perguntas a respeito do seu campo de possibilidades como um escritor latino-americano. Ele não é propriamente latino-americano porque traz nos seus textos um tom pitoresco, a cor local, né, um tema tipicamente argentino. Apesar de ele trazer também temas tipicamente argentinos, né? Aqueles gaúchos, os pampas estão sempre presentes nos contos do Borges. Ele é propriamente latino-americano por conta da pergunta que ele precisa se fazer a respeito da sua relação com a tradição local e com a tradição europeia e a resposta que ele dá. E essa resposta é original e constitui um verdadeiro programa que pode ser seguido por outros. O Borges, ele nasce em 1899, salvo engano, tem ali algumas experiências na Europa durante a juventude. Em 1921 ele está de volta à Argentina. E a Argentina passa por profundas transformações. A imigração europeia na Argentina é maciça, também o processo de urbanização. E aquele mundo mais conhecido dos crioulos, do qual o Borges fazia parte, ele começa a desaparecer. Então o Borges se depara com uma cidade em franca transformação, que já não é mais a cidade dos seus antepassados, a cidade da sua infância. Isso acontece ao mesmo tempo que os intelectuais se perguntavam sobre a constituição da identidade argentina. O que é ser um argentino? Isso ainda não estava muito estabelecido. E a resposta se tornava cada vez mais difícil na medida em que os estrangeiros iam chegando e acrescentando elementos novos à equação. Nesses cenários, intelectuais pensam muito a partir e sobre a cidade, sobretudo a cidade de Buenos Aires. Dentro da literatura da época, a cidade é um tópico que ajuda a pensar a identidade nacional. Quem privilegia a cidade urbanizada, o centro movimentado, as ruas nas quais
todos os tipos de pessoas transitam, tendem a eleger a civilização nova, a identificação com a Europa como um caminho, porque a cidade se identifica muito com a Europa. Por outro lado, aqueles mais saudosos de algo tipicamente argentino se voltam para o campo, mas sempre a partir da cidade. Se voltam para o campo, para os pampas, para um possível passado mais legítimo e nacional desses gaúchos ali nos pampas, começam a idealizar esse passado. O Borges então se vê sob a contingência de pensar o mesmo problema e de escolher um lugar da cidade ou fora dela para trabalhar imaginariamente. E ele faz uma escolha. E essa escolha vai ser uma escolha não só que vai determinar sua resposta ao problema da identidade nacional, como também vai se ampliar para o seu projeto literário como um todo. Ele escolhe como um lugar ideal para trabalhar literariamente a região das Orilhas. As Orilhas eram os arrabaldes, o entorno da cidade, a periferia. Sabe aquele ponto da cidade onde tem casa, mas logo na frente tem um pasto? Onde as casas vão escasseando e quando você menos espera está no campo. O Borges escolhe essa região para pensar a identidade nacional e o seu próprio projeto literário enquanto escritor latino-americano. Porque essa é uma região limítrofe, é uma região porosa em que dois mundos se interpenetram e em que não há uma definição ou a síntese. O Borges ele não pretende, para alcançar sua latinidade ou sua argentinidade, nem sei se essa palavra existe, fazer uma síntese daqueles vários elementos díspares que concorriam em Buenos Aires. Ele prefere aceitar a tensão entre dois mundos, a tensão permanente, porque essa região das Orilhas, essa região da periferia, ela extrai a sua especificidade da permanente tensão entre dois mundos diferentes e da permanente troca entre esses dois mundos. E se Borges então decide escolher as Orilhas, ele escolhe também e se vê na periferia da tradição europeia. Ele pode transitar livremente por todas as tradições. Ele é periférico, ele é fronteiriço, então ele vai de um lado ao outro com liberdade. E aí ele tem aquela máxima de que a literatura europeia é a tradição da literatura argentina. Assim como a literatura do mundo todo, a literatura do Oriente, das Mil e Uma Noites, do Extremo Oriente, do Japão e da China, e a própria tradição local. Para o escritor argentino, para o escritor latino-americano, justamente por conta dessa sua condição periférica, ele pode ter a liberdade de transitar por todas as tradições lhe correspondem. Diferentemente de um escritor europeu, que justamente por conta do peso da tradição na qual ele emerge, talvez não consiga ter um trânsito tão livre. O escritor latino-americano tem isso. E isso é uma vantagem e é uma ampliação de horizontes. E a literatura do Borges será sempre esse livre trânsito pelos mais variados textos, as mais variadas tradições e gêneros literários. A gente tem, portanto, uma escolha de um lugar geográfico. Essa escolha de um lugar geográfico se torna numa estratégia de mediação de culturas. E num terceiro momento, isso se torna uma estratégia propriamente literária. Porque o Borges, na sua literatura como um todo, desconfia muito da originalidade. O Borges não vê a verdadeira literatura, a literatura que ele está interessado em produzir, como a expressão, para usar um termo bem romântico, a expressão de uma interioridade original, a expressão de uma síntese que se forma dentro do seu ser. Ele pensa muito a literatura como combinação de textos existentes. E aí ele desenvolve a sua estética da leitura, que é para ele muito mais do que a produção de um texto original, o que é muito difícil,
porque os textos sempre têm os seus predecessores e raramente são verdadeiramente originais. Mais do que a originalidade da produção, existe a possibilidade da originalidade na leitura. O Don Quixote, lido por Cervantes, e o Don Quixote, lido e reescrito pelo Pierre Menard, e aí a gente já tem o conto Pierre Menard, escritor de Quixote, são dois Quixotes completamente diferentes, não obstante a igualdade do texto, porque as circunstâncias em que eles se encontram e a partir da qual eles são lidas são completamente diferentes. Isso muda tudo. Para Borges, não há uma comutatividade, ou seja, a alteração dos elementos da equação não mantém a equação inalterada. Não, para Borges, a mudança dos elementos transforma esses elementos num outro resultado. Sendo um escritor latino-americano que vive nessa zona de periferia em que uma síntese não é possível, em que há uma permanente tensão, é natural também para Borges que haja um rechaço da literatura realista e, por conseguinte, do gênero romance. Por isso ele privilegia a literatura fantástica e o conto. Porque para Borges, a literatura realista, ela é muito vítima da referência. Ela precisa pretender que a realidade a qual ela se refere, na qual a sua verossimilhança vai ser buscada, que ela é completa, que há ali uma explicação, há ali uma síntese. E o Borges já percebeu que não há síntese, que é difícil conhecer a realidade como um todo, sempre nos faltam elementos e que é melhor ficar no ponto da instabilidade. E o romance, enquanto gênero, se fia muito na referência à realidade para se construir, até por conta da sua extensão. Então ele prefere a literatura fantástica, porque na literatura fantástica ele consegue uma completude, ele consegue fechar um círculo causal, coisa que ele não conseguiria na literatura realista, seria um falseamento da realidade. E por isso também ele escolhe o conto, porque o conto ele é mais sintético e justamente por isso depende menos de referências aos elementos da realidade e dessa armadilha que a realidade traz. Nesse sentido, inclusive, a escolha do Borges pela narrativa curta e pela literatura fantástica podem ser rastreadas até essa primeira pergunta fundamental sobre o lugar e as possibilidades de um escritor latino-americano. O Borges não deixa de se relacionar com a instabilidade do país que existe enquanto busca da identidade nacional e enquanto sistema político instável. Porque em Borges há uma grande crítica da arbitrariedade das convenções. Há vários experimentos, é como se fosse um laboratório a sua literatura, em que uma determinada convenção, a própria linguagem, é substituída por outra e ela é desenvolvida até as suas últimas consequências, e ali a gente consegue ver a arbitrariedade das convenções que nós adotamos na realidade. Isso se faz sob o signo da literatura fantástica. Então é como se Borges não quisesse decifrar a realidade, mas falar da realidade mediante esses exemplos eloquentes do que ela não é, de que ela não é completa, de que ela não é plenamente racional, que nela há muito de arbitrário e de escolha que se impõe pela força e não pela racionalidade. Nesse sentido, ele não deixa de se confrontar com o seu país e com os fatos políticos que ele presenciava e que o afetavam sobretudo. Enfim, eu dei apenas aqui uma pincelada nas conclusões a que a Beatriz Sarlo chega. É um livro que tem um argumento exposto de forma muito clara, muito inteligente e muito convincente. Vale a pena ler. Ela se dedica a alguns livros do Borges em particular. Ela se dedica à relação do Borges com Martim Fierro, aos contos de história universal da infâmia, ao Jardim dos Caminhos que se Bifurcam,
ao informe de Brode, salvo engano, ao conto A Loteria na Babilônia, a Biblioteca de Babel, de tal modo que esse livro também serve como acompanhamento para essas leituras específicas. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deem um like, deixem seus comentários, se inscrevam no canal e até mais.